por esta entrevista à Cidade Hoje. Terminou a época no passado domingo, o Famalicão acaba no oitavo lugar. Mudou de treinador a meio da época, chegou cá, julgo que à 16ª jornada, 11 pontos, fechamos o campeonato com 39 pontos. Rui Pedro Silva, é para continuar no Famalicão? Sim, terminamos uma época que no final, uma época que terminou bem. Terminamos em 8º lugar, muito mérito a este treinador Rui Pedro Silva. A nossa intenção é continuar com o Rui. Estamos naquela fase de negociação e acredito que vamos chegar a um bom porto e penso que mais uns dias estaremos em condições de anunciar. O que é que, como referiu, a época acaba bem, mas a verdade é que tivemos mais uma época de sobressaltos. Isto se esquecermos a primeira temporada do Famalicão na Primeira Liga, o surpreendente 6º lugar e com a prestação competitiva que teve. A época seguinte foi também uma época de sobressaltos e esta é também. O que é que concorre para esta situação? Verdadeiramente, Famalicão e o Famalicão, quando falam em sobressaltos e dificuldades, verdadeiramente difícil foi até à chegada de Idan Offer a Famalicão. Desde a chegada de Idan Offer e da Quantum Pacific ao Famalicão, difícil rotular isto como difícil, porque numa primeira época subimos à Primeira Liga, 25 anos depois, e estas 3 épocas de Primeira Liga, considerando e naturalmente que é uma competição que é o topo do futebol português, e com as circunstâncias que tem, competição difícil, equipas bem apetrechadas, fizemos bem. Tivemos as 3 melhores classificações de sempre, por exemplo, o Famalicão ficou em 6º há 3 anos, ficou em 9º no ano passado, e esta época ficou em 8º, ou seja, as 3 melhores classificações de 90 anos de história, e às vezes há pouca paciência para perceber o caminho que se tem que fazer. Essa pouca paciência cria naturalmente alguma instabilidade e cria naturalmente algum desconforto no processo, porque sabemos bem para onde vamos. Há 4 anos, recordo que a minha primeira entrevista disse-o que queríamos colocar o Famalicão no topo do futebol português, e a verdade é que o Famalicão está no topo do futebol português. Se me pergunta que é fácil estar no topo do futebol português, naturalmente fácil não é, porque se assim o fosse, nos outros anos também o estaria e não estava. E acho é que o balanço a fazer destas 3 épocas, se as quisermos juntar como 3 épocas, é um balanço extraordinário, as 3 melhores épocas de sempre da história do Famalicão, e para a história fica um 8º lugar nesta época, fica um 9º lugar na época passada e fica um 6º lugar há 2 épocas atrás e uma subida naturalmente há 3 épocas atrás. O Miguel Ribeiro falou relativamente àquilo que foram, quando este projeto da SAD entrou no Futebol Clube Famalicão, disse que queria colocar o Futebol Clube Famalicão no topo do futebol português, está lá, mas também olhou para a Europa. A verdade é, na primeira época até estivemos lá próximos e na segunda até com um bocadinho de sorte até poderíamos lá ter chegado. O que é que falta para dar esse passo, ou se é uma expectativa a curto prazo? É uma expectativa, essencialmente, é uma ambição, um objetivo. Faz parte do nosso trajeto de crescimento. De facto, no primeiro ano, na Primeira Liga, perdemos a Europa por 2 minutos. A época passada, perdemos a Europa na última jornada, ou não a deixámos de ganhar, porque no ano anterior verdadeiramente perdemos, porque estávamos em condições de o fazer. Esta época não chegamos tão perto, mas fechamos no 8º lugar. Ora, e a ambição que nos norteia é sempre fazer melhor. Quando olhamos e fechamos uma época em 8º lugar, é óbvio que na próxima época a ambição é fazer melhor. E se a ambição é fazer melhor, 2 lugares acima, já temos lugares europeus e é essa a nossa ambição. É essa a nossa meta. Foi uma meta que se me perguntasse há 4 anos atrás, foi uma meta que até foi ambiciosa e concretizada bem antes do que era o nosso desenho inicial. O nosso desenho inicial seria subir em 2, 3 anos, fizemos à primeira. Seria lutar por estabilidade na Primeira Liga em 3 anos, fizemos 3 anos de uma estabilidade grande. E num terceiro capítulo seria lutar por competições europeias e acho que estamos em condições de entrar nesse capítulo. Já o poderíamos ter feito e anteciparíamos como antecipamos a questão da subida,
Não o fizemos, não o conseguimos fazer, mas lutamos até ao fim e é isso que vamos fazer agora, lutar desde o início para conseguir um objetivo desses. Utilizou várias vezes a palavra estabilidade. A verdade é que esta época também teve muita instabilidade no plano desportivo. É evidente que podemos aqui encontrar algumas explicações, até pela mudança de um treinador. A equipa em dezembro teve um surto de Covid e esteve parada pelo menos durante uma semana. Houve um jogo com o Porto em que a equipa se apresentou com 12 ou 13 jogadores, mas tudo isso não explica, diremos que esta irregularidade da equipa. Não, acho que temos que contextualizar isto numa perspectiva mais de longo termo. É óbvio que um clube como o Famalicão, com a ambição que tem e com o desejo que tem de atingir o que pretende atingir e o que já aqui falamos, considerando a base, que era muito precária, que tinha, é óbvio que até atingirmos o patamar que queremos de estabilidade, isto requer tempo, requer trabalho, requer alguns acidentes de percurso e, infelizmente, tivemos aqui, neste caminho, algo que não gosto de dar como justificação, porque felizmente não precisamos de justificar as coisas, mas é uma explicação efetiva. Há aqui uma curva muito clara que é quebrada a partir do momento que o Covid apareceu. Estávamos numa curva ascendente tremenda e depois há uma quebra ali na entrada do Covid. É óbvio que o Covid apontou a todos os clubes, a todas as pessoas. Todos foram afetados. Todos foram afetados. No nosso caso, porque é que o impacto é maior? Porque a base que trazíamos era muito pobre, era muito precária. Era uma base de um clube que vivia em permanentes dificuldades, era uma base de um clube que há 25 anos não sabia o que era competir na Primeira Liga. Neste período de tempo andou pelos regionais, andou pelo CNS, andou a tentar reerguer-se com muito mérito de toda a gente, com esforço, sacrifício pessoal, financeiro, conseguiu que o clube se mantivesse à toa nas mesmas dificuldades que vivia, mas isso não significa que tivesse uma base desportiva, porque de facto não tem uma base desportiva. E um impacto tão grande como foi o Covid numa estrutura ou num clube que tinha tão pouca base desportiva, o impacto foi muito maior do que nos outros clubes. Nomeadamente, não tínhamos muitos jogadores sob contrato, porque é óbvio que nós tínhamos apenas um ano de Primeira Liga, não tínhamos jogadores da casa ou vindos de trás que pudessem suportar uma das pancadas que os mercados trouxeram, nomeadamente os clubes cada vez mais têm mais jogadores, porque porque têm jogadores positivos, porque querem ter plantéis cada vez maiores, muito menos jogadores no mercado, tivemos cada vez menos acesso a jogadores, a escolha. E estas várias explicações contribuíram para um processo que não nos deu a estabilidade que pretendíamos ter e que, naturalmente, que se a tivéssemos, hoje estaríamos muito melhor. O facto de a cada época, e não precisamos ir tão atrás, mas o facto de a cada época o plantel ser substancialmente mudado também não concorre para essa irregularidade? Sem dúvida concorre. O plantel é substancialmente... O que é que vale mais aqui, Miguel? É o mercado? O mercado, os jogadores... Repara, nós tivemos alguns jogadores que vieram e tiveram que ir, naturalmente, ou porque eram acordos de cedência, ou porque eram contratos mais curtos, e depois tivemos outras situações de contratos longos que tiveram que sair, jogadores que transferimos também para adquirir a estabilidade financeira que hoje temos, porque o Famalicão hoje é uma empresa que movimenta muito dinheiro, é uma empresa que não tem qualquer dívida, quer salários, impostos, fornecedores, ou seja, é uma empresa que tem um nome imaculado no mercado, mas isto tem um preço. E até atingirmos uma situação até de break-even, até atingirmos um equilíbrio claro dentro do clube, vai demorar algum tempo. Passa naturalmente pela estabilidade de plantéis, e depois até há aqui uma questão complexa. Às vezes os nossos jogadores, eles gostam de estar em Famalicão, mas não gostam de estar muito tempo em Famalicão. Eu de alguma forma até os percebo. Nós treinamos todos os dias, equipamos-nos todos os dias em contentores. Quando está calor, é um calor insuportável. Quando está frio, é um frio insuportável. Quando chove, temos 20 baldes espalhados pelos balneários, porque chove dentro dos balneários. Treinamos num campo de treinos de dimensões reduzidas a 30 metros do balneário, jogamos num relevado
que nós, SAD, já colocamos um relevado novo, mas já está outra vez com problemas porque tem uma drenagem e uma caixa de 30 anos. Ou seja, o Famalicão, como clube, o Famalicão, como marca, como símbolo, é extraordinariamente apetecível e os jogadores gostam e são felizes e realizados aqui. Num período longo de tempo, há aqui algum cansaço e frustração de estar permanentemente nas condições que nós vivemos, porque, de facto, as condições de infraestruturas para a ambição que nós temos não acompanham. E isso cria alguma frustração e, às vezes, até algum desconforto e desconfiar do que será o dia da manhã, porque há jogadores, por exemplo, um Ugarte, que chegou ao Famalicão, teve 5, 6 meses no Famalicão, tem uma proposta do Sporting. Contratualmente, naturalmente, o Famalicão não pode acompanhar porque são salários muito altos, mas também do ponto de vista de infraestruturas, do ponto de vista de dia-a-dia, é óbvio que é muito mais sedutor para um jogador que esteve aqui no Famalicão sair do que manter-se aqui nestas condições. Abriu já aqui uma frente de conversa relativamente, peço desculpa, às instalações que o Famalicão usufrui aqui no Estádio Municipal, mas vamos à frente voltar a falar desta questão. Vamos ainda recapitular, tentar olhar um bocadinho para esta época desportiva. O Famalicão também se reforçou no mês de janeiro. Foram 6 reforços, dois trataram-se de regresso, o caso do Gustavo e do Diogo. A verdade é que estas contratações foram por necessidade da equipa ou foram oportunidades? Isto porquê? Porque nem todos os jogadores, é evidente, acredito que alguns jogadores são contratados para serem titulares, tenho essa perspectiva, e outros serão para ser alternativas às opções que o treinador tem. Mas a verdade é que nem todos os jogadores se conseguiram afirmar na equipa do Famalicão. Sim, nem todos os jogadores se conseguiram afirmar na equipa do Famalicão. Também essa instabilidade que falava há pouco do ponto de vista de plantel ajudou a explicar, porque é muito mais fácil entrar num comboio em andamento a correr bem do que na alguma instabilidade que vivíamos. E nós procuramos sempre, quer o janeiro, quer o verão, para retificar, retocar e tentar melhorar. E há algo que é muito claro aqui. O emblema que está aqui atrás está sempre acima de o A, o B ou o C. E nós o que procuramos fazer é sempre o melhor para o emblema. No verão construímos um plantel em conjunto com uma equipa técnica do Ivieira, um plantel que difícil de construir, porque, repito, voltamos a um verão em que com muito poucos jogadores disponíveis, com todos os clubes a reterem os jogadores o máximo tempo possível, ao que acresce competições internacionais de seleções. Sabíamos que havia uma CAN a disputar em janeiro, o que também obrigava alguns clubes a não libertar outros jogadores. E construímos o plantel que acreditávamos e tínhamos a convicção, até porque de acordo com a equipa técnica, era um plantel que nos dava garantias de sucesso. Infelizmente, e às vezes é futebol, e não só futebol foi, as coisas não correram como estávamos à espera, houve alguma frustração da equipa técnica e alguma frustração numa primeira fase da administração e equipa técnica do que nós queríamos para a equipa, do que queríamos para o nosso jogo. O tempo passava, as melhorias não eram evidentes, antes pelo contrário, e quando chegamos a um ponto de ruptura, porque estava para nós evidente, quer pela performance da equipa, repare, nós tivemos os 8 primeiros jogos sem ganhar nenhum, é óbvio que temos questões de pormenor, tivemos golos tirados de VAR, tivemos alguma infelicidade da bola que entra e não entra, que sabemos que faz parte, e se calhar conjugamos aquelas infelicidades todas naqueles 8 jogos. A verdade é que a resposta posterior à primeira vitória não foi suficiente para o que pretendíamos, não foi suficiente para o compromisso que havia entre a administração e a equipa técnica em cima de um jogo, em cima de um jogar, em cima de melhorar os jogadores, e outra opção não nos restava, e em boa hora o fizemos, porque quando o Ivo sai estávamos com 11 pontos, tínhamos de 3 derrotas e um empate no Estoril. Claramente sentíamos que o nosso avião estava a cair freneticamente de direção ao solo, e isso nós não podemos permitir, custa o que custar, custa quem custar, não podemos permitir que este avião crache no chão, porque o trabalho que deu a levantá-lo foi muito grande, o investimento que deu a levantá-lo foi muito grande, por isso, naturalmente, vamos sempre fazer tudo o que nos for possível para estar lá em cima. Fizemos uma troca de treinador,
infelizmente numa primeira fase super limitada, porque o treinador chegou alguns dias depois, teve Covid, ele, a equipa técnica, inclusive tivemos um jogo adiado, tivemos as instalações fechadas 10 dias e chegou à altura de janeiro, em que se abre uma janela de oportunidade de retocar o plantel. Por outro lado, também, no caso dos 2 regressos, eram 2 jogadores, quer o Diogo, quer o Assunção, 2 jogadores que têm contratos longos connosco e não estavam a ser felizes nos seus clubes, por isso não fazia sentido manter aquelas cedências, sendo que tínhamos ali 2 ativos parados, e tentamos resgatá-los para poder, não só a eles, mas também a nós, beneficiar dessa operação. E, como sempre, no futebol há coisas que correm como esperamos, há outras que não correm como esperamos. Agora, o que é muito claro é que temos um caminho e vamos segui-lo. Há pouco, já sinalizou que o Rui Pedro Silva, em princípio, deverá continuar, são questões de pormenores. Eu agora sim vou aqui abrir a minha folha e vou-me socorrer aqui de algumas, não informações, mas só para recordar alguns nomes. Banza acaba por ser o melhor marcador da equipa, Luís Júnior, Richelli, Pepe, Penetra, João Carlos Teixeira, são jogadores que vão continuar na próxima época. Diferentes situações. O Banza é um jogador emprestado, não é? Temos uma opção de compra, naturalmente essa opção de compra terá que ser exercida. E vai fazê-lo? Depende. Precisamos de uma resposta do mercado, porque será claramente uma operação de mercado. Não só por nós. Se me pergunta, tínhamos capacidade para fazer? Sim, temos, mas também pelo jogador. É óbvio que as expectativas do Simone Banza, quando vem a Famalicão, era relançar a carreira e podermos juntos desfrutar, quer do jogo dele durante a época, quer no mercado, desfrutarmos de uma transferência. Por isso será sempre uma questão de mercado. Diferente do Júnior, o Richelli, o Penetra, são jogadores que têm contrato, são jogadores para continuar. Mas se o mercado bater à porta? Depende. Nós vivemos em Portugal e, para você ter uma ideia, o Famalicão tem um contrato televisivo de 3,5 milhões de euros, dos quais tinha um prémio até ao último contrato por posição, que hoje já não tem. Acresce algum dinheiro em publicidade, umas questões à volta da Liga, uns fundos do UEFA, ou seja, nós de base temos 5 milhões de euros. Para ter uma ideia, as cotas, os sócios que pagam as cotas não pagam à SAD. O dinheiro, 100% das cotas vai para o clube. Nós temos 0 das cotas. Às vezes os sócios pensam, mas pagam ao clube. Nós temos 0 das cotas. E, além de outras despesas com o clube que temos, por exemplo, a academia, a SAD do Famalicão paga mais de 250 mil euros por ano para usar a academia. Usamos a academia e, de facto, no Sub-23, por exemplo, usamos para treinar porque nem podemos jogar, porque a academia não tem nenhum campo de relva natural. Ou seja, nós para 3 ou 4 equipas, os Sub-16, os Sub-17, os Sub-19 e os Sub-23, para treinar, pagamos mais de 250 mil euros. Para terem uma ideia do impacto financeiro que tem uma operação destas. A academia do Famalicão, nós pagamos a água, pagamos a luz, pagamos tudo, ainda pagamos uma renda. Das cotas recebemos 0. Da televisão, é o único país da Europa cujos direitos não estão centralizados. O Famalicão recebe o que lhe digo. Por isso, nós de base temos 5 milhões de euros. Considerando que operar o nível Famalicão na Primeira Liga acima de 12 milhões são necessários, podemos ir aos 15, aos 20, mas 12 será, porque depois nós estamos a falar em valores reais. Eu posso chegar à sobeira e dizer, olha, nós só gastamos 6, mas é óbvio que não faz sentido nenhum, até porque é fácil fazer as contas. Estamos num país em que temos salários mínimos, por exemplo, e só o treinador tem 8 salários mínimos, mínimo, vezes 14, o jogador 3 vezes 14, seguros custam 10% da massa salarial, e depois temos o nosso dia-a-dia, temos a comida, temos as deslocações, temos os alojamentos, temos mil e uma coisas, e é óbvio que as receitas que temos são muito curtas. As nossas receitas são 5 milhões de euros. Ora, nós nem a metade do que precisamos aqui chegamos. Felizmente, tivemos e temos um proprietário da SAD que desde o primeiro dia é o suporte desta operação. Por isso lhe digo que há um Famalicão antes da entrada da Quantum Pacific, antes da entrada da Idanofer, e depois há outro Famalicão. E eu falo de factos. Também haveria essa expectativa, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Um proprietário, sem dúvida, e por isso é que hoje o Famalicão está ao nível que está.
Agora, a questão dos mercados, a questão das operações, é uma questão obrigatória para o Famalicão, mas se quiser puxar, também é obrigatória para o Porto, para o Benfica, para o Sporting. Caso contrário, o Porto, em janeiro, o Porto, campeão nacional, em janeiro, não vendia o Luís Dias, que era o seu melhor jogador, o Sérgio Oliveira para a Roma, que era um dos seus melhores jogadores, o Corona para o Sevilha, que era um dos seus melhores jogadores. Se o Porto, campeão nacional, abdica em janeiro de Luís Dias, Jesus Corona e Sérgio Oliveira, imagine o Famalicão poder operar sem esta questão de mercado. Mas percebendo mesmo isso, não é necessário, diremos que essa aposta na regularidade de se manter um plantel mais ou menos estável e com algumas figuras de referência? A nossa aposta na regularidade é em factos. Às vezes, as apostas ou o que se fala sobre regularidade são opiniões. E eu, de facto, digo-lhe que fechamos em 6º lugar, 9º lugar e 8º lugar. Isto são factos. Isto são regularidades. Como se lá chega, são outros 500. Porque como se lá chega, normalmente está montado em opiniões. Está montado em opiniões, está montado em críticas, está montado em alguns comportamentos, às vezes e até provocados por coisas que não têm diretamente a ver com isto. Por exemplo, nós em Famalicão, e digo-lhe isto sem nenhum tipo de filtro, faz-me muito mais confusão e para mim é muito mais difícil entender algum nível de críticas do que propriamente o conteúdo das mesmas. Dizer-lhe que o Famalicão está mal, dizer-lhe que o Famalicão não está ao nível mais alto que esteve alguma vez na sua história, dizer que o Famalicão é um clube instável, para mim, olhando para a questão dos factos, é um absurdo. Porque hoje vivemos o momento de maior estabilidade / sucesso de 90 anos de história. Andarmos à volta de instabilidades de construções de plantéis, andarmos à volta de se é o jogador A, jogador B ou jogador C, é fugirmos do que é um facto. E o facto é a estabilidade. Porque os jogadores A, B ou C cabe à administração, dirigida por mim, cabe superentendida e sempre em direção direta com o proprietário, acionista maioritário da nossa SAD, de o construir, porque depois vamos para o campo dos factos. E o campo dos factos é que a regularidade e a estabilidade do Famalicão, de facto, é bem superior àquela que durante o ano de opinião é produzida posterior. Mas independentemente desses factos que citou, a verdade é que a linha que separa o sucesso do insucesso é muito ténue. E a verdade é que o treinador Rui Pedro Silva chega com a equipa no 16º lugar, antepenúltimo lugar, e as coisas poderiam não ter corrido bem. Como poderiam não ter corrido bem com outro treinador. Por isso é que isto é futebol. Porque se olharmos para a questão da estabilidade e instabilidade, ou para a saída e entrada dos jogadores, eu posso lhe dizer que o ano que o Gil Vicente mais jogadores mudou, que foi o verão passado, teve a melhor classificação da história, ficou em 5º. E ainda lhe posso dizer mais. O Famalicão subiu de divisão e ficaram 3 jogadores. Defendi, Walterson e Anderson. 3 jogadores. E o Famalicão fez a melhor época da sua história. Passou os 50 pontos, foi o Fama Show, nos primeiros 8 ganhou 7, no último minuto da Madeira perdeu uma Liga Europa. E, às vezes, a forma como avaliamos depende muito da forma como queremos avaliar, porque não é pela mudança de jogadores, não é pela mudança de treinadores, não é por 1001 mudanças que às vezes o resultado final acontece. Se me pergunta objetivamente o que é que eu gostaria de uma operação muito mais em paz, até porque eu tenho vida e acho que ninguém mais do que nós, aqui dentro do Famalicão, com estas operações todas, temos um trabalho, acho que 5, 6 vezes mais do que se assim não fosse, em termos de carga horária, em termos de carga de stress, em termos de preocupação, até em termos de risco. Mas compreendo, diremos que algum inconformismo e alguma insatisfação dos adeptos quando diremos que a equipa estava na posição em que estava, quando entrou o treinador. Olha, primeiro, não só compreendo, como aprecio, porque é sinal que vivem o clube. E isso, às vezes, esta insatisfação também demonstra a vitalidade de um clube. Demonstra a vitalidade de um clube que quer mais,
demonstra a vitalidade de adeptos. E atenção, que fique muito claro, nós adoramos os nossos adeptos, nós somos gratos aos nossos adeptos. Os adeptos fazem parte de nós e eles sabem perfeitamente com o que contam e com quem contam. Agora, eu não confundo com uma franja mínima de barulho, porque os nossos adeptos sempre estiveram lá para nos apoiar, os nossos famaboys sempre estiveram lá para nos apoiar, as nossas bancadas sempre estiveram lá para nos apoiar, casa e fora. As nossas bancadas sofreram com a ausência porque não puderam ver os jogos em Covid, mas viam e estavam presentes pela televisão. E desde o primeiro dia sempre nos apoiaram e nós sempre os apoiamos. E se há algo que nos orgulha muito, é que a relação que o Famalicão, que a SAD do Famalicão tem com os seus adeptos, é uma relação verdadeira e é uma relação de amor desde o primeiro dia. Quando nós levantamos a bandeira do amor de perdição, e quando levantamos esta bandeira na primeira época da segunda Liga, porque sim, fomos nós que a fizemos, criamos entre nós uma relação que será uma relação eterna. E, de facto, quando olho para as críticas, quando olho para as preocupações, principalmente para as preocupações do que para as críticas, honestamente, vejo que o que está em cima da mesa é um amor e é algum desapontamento por algo que gostamos muito não estar da forma que gostamos que estivesse. Por isso, para nós, esse desagrado é mais um desagrado provocado pelo amor que nutrem pelo Famalicão do que propriamente um desagrado incriminatório ou reprovador. Eu dou-lhe um exemplo, eu ando todos os dias na rua em Famalicão, eu almoço todos os dias e janto em Famalicão, eu sou de Famalicão, e se me pergunta se tive algum comportamento ou tive alguém hostil em 4 anos, zero. Mas já agora, alguma vez foi interpelado e o que é que lhe podem dizer ou o que é que lhe disseram? Felizmente, sempre que sou sempre interpelado por pessoas e pelos nossos adeptos que estão felizes e sabem que nunca viveram isto em Famalicão, porque 25 anos é muito tempo. E não há ninguém que seja intelectualmente honesto, alguém que seja, nem precisa ser generoso, basta só ter esta integridade, que não perceba que o que foi feito até hoje em 4 anos, considerando de onde vínhamos, é algo que só os pode encher de orgulho. Orgulho, felicidade, porque nós, há 4 dias atrás, veio cá jogar o Braga, 4º classificado da Liga Portuguesa, ótima competição, nas competições europeias, vencedor da Taça de Portugal a época passada, e o Famalicão ganhou 3-2. E lutámos até ao fim, e ganhamos, e fechámos em 8º lugar. E nós demos isto hoje às pessoas, algo que eles não viveram, ou se calhar nunca viveram, honestamente. Porque, reparem, a melhor classificação até hoje na história do Famalicão foi o 13º lugar. Okay? E em 3 épocas, a SAD do Futebol Clube Famalicão, em 3 épocas que temos SAD no Futebol Clube Famalicão, 6º, 9º e 8º. Diga-me quem, no seu perfeito juízo e com uma integridade intelectual mínima, não pode estar satisfeito e orgulhoso com o que o Famalicão está a viver. Reconheçamos que também são circunstâncias diferentes, tempos diferentes, não é? Não sei quais são as diferenças dos tempos. Há sempre uma certa diferença, estamos a falar para a década de 90, não é? Não, mas na década em 2011, jogavam na Regional. Qual é a diferença entre 2011 e 2021? Estamos a falar de um clube que não tinha, diremos, o sustento financeiro que agora apresenta a atual SAD, as dificuldades financeiras eram outras, portanto, são realidades um bocadinho dispares. Realidades construídas, por isso é que eu, como famalicense, serei eternamente grato a Idan Offer. Eu, como famalicense, serei eternamente grato à Quantum Pacific. E eu, como famalicense, serei eternamente grato aos dias de hoje em que nós conseguimos pôr o Famalicão, o nosso Famalicão, a nossa Famalicão, a nossa cidade, o nosso concelho, nas primeiras páginas, no patamar mais alto do futebol português, com uma marca de respeito, uma marca de admiração, por todo o país e até internacionalmente, em que vamos e dizemos, somos de Famalicão, somos do Famalicão, toda a gente sabe o que é o Famalicão e o que é Famalicão, o respeito que granjeamos até junto de parceiros, outros países, que depois também ajuda as nossas empresas. Acredito que sim. Vamos então falar daquilo que são as instalações.
Numa recente entrevista que o Miguel Ribeiro também deu à Cidade Hoje, referiu a questão do estádio que foi novamente colocada, diremos, a Mário Passos, ao Presidente da Câmara. Desde aí, que avanços é que aconteceram? Em relação ao estádio, que fique muito bem claro, nós não confundimos as pessoas com as instituições ou os cargos. Isto não é uma questão do Dr. Paulo Cunha ou do Dr. Mário Passos, isto é uma questão do município proprietário do estádio municipal. Há 4 anos atrás, quando a direção do Futebol Clube Famalicão entendeu procurar uma solução para o futuro do Famalicão, e em boa hora o fez, e aplausos para a boa decisão do Presidente Jorge Silva, porque teve a visão de perceber que para o Famalicão crescer, onde ele também ambicionava, gostava de ver o seu Famalicão, esta era a solução, fazer uma transformação de uma SEDUC numa SAD e permitir o investimento externo. E essa visão que o Jorge Silva à data teve foi decisiva para este processo. E essa visão de ter um Famalicão num patamar alto, essa visão que ele teve quando permitiu e lutou por isso na constituição de uma SAD que permitisse o investimento externo, tinha também em si uma promessa, tinha também em si um compromisso. E esse compromisso era um estádio novo. E se puxarem atrás, basta irem ao Google, há 4 anos atrás, quando a SEDUC do Famalicão foi transformada em SAD, também estava em cima da mesa a construção do novo estádio. O meu desapontamento hoje não é com o Presidente da Câmara, Dr. Paulo Cunha, ou com o Presidente da Câmara hoje, Dr. Mário Passos, é com um compromisso que estava assumido. E esse compromisso que estava assumido, que da parte da Quantum Pacific foi honrosamente cumprido, mas, mais do que esse compromisso, que era esse o compromisso que havia deste lado, havia um compromisso da construção do novo estádio. E hoje, a minha frustração e o meu desapontamento com este processo não é porque não sei nada do processo, porque não preciso de saber. Não é porque não partilham comigo o estado do processo, porque também não preciso saber. É a frustração de um compromisso da constituição da SAD, que o compromisso da cidade é que teríamos um estádio novo. A verdade é que se nós olharmos para dentro do nosso distrito, se olharmos para concelhos vizinhos, municípios vizinhos, Barcelos, Braga, Guimarães, nós, se por um lado, como disse há uns minutos, temos alguns adeptos e algumas pessoas desapontadas com o Famalicão porque ainda queriam mais, eu pergunto como é que o Famalicão pode competir com o concelho de Barcelos, com o de Guimarães ou com o de Braga, sendo que lá é o Gil Vicente, o Vitória e o Braga, quando nós olhamos para os estádios dos nossos vizinhos e olhamos para o nosso. Imagina o quão difícil é para nós competir a este nível. E depois pergunto-lhe, Famalicão hoje é um concelho importante do ponto de vista económico, é um concelho importante do ponto de vista até da nossa imagem. Famalicão cuida muito da sua imagem. Esta é a imagem que nós queremos passar de Famalicão. Eu tenho algum embaraço, para não dizer muito, nos jogos que vejo na televisão do Famalicão, porque este não é o estádio adequado ao Famalicão e a Famalicão. Eu tenho algum embaraço por ver os nossos adeptos, os nossos sócios, quando chove, naquela bancada, à chuva. Porque nesta também chove. Isto não é compatível com o que nós pretendemos para Famalicão e para a imagem de Famalicão. E esta minha frustração em relação ao estádio ocorre por isto tudo. Ocorre porque não podemos ser competitivos a um nível alto com este estádio. Porque há um compromisso, se calhar até o mais importante, porque há um compromisso na Constituição da SAD que haveria um estádio novo e da nossa parte cumprimos todos os compromissos até hoje. Subimos divisão, estamos na Primeira Liga, o clube tem todas as suas contas em dia, o clube está cada vez maior, estamos cada vez mais importantes no panorama internacional do futebol. Temos vizinhos, concelhos vizinhos, que nós sabemos muito bem como estão, porque é visível, todos os fins de semana o vemos, e o nosso lamento é que, perante estas 3 circunstâncias, o compromisso que havia do município com a SAD de um estádio novo, hoje, a forma como os nossos famalicenses vivem o Famalicão neste estádio, e até os exemplos que temos vizinhos, olharmos e percebermos que este nosso estádio é uma solução sem solução, ou pelo menos uma solução que não caminha para a solução. E qual é o tempo útil para se encontrar ou para se chegar a essa solução?
Repare, estamos a falar de um estádio municipal do qual eu pouco posso falar porque não sou proprietário. Porque se me pergunta quando é que nós desejávamos, já. Esta é claramente uma necessidade imediata, é uma necessidade que rapidamente será visível ou porque vamos já a competições europeias, ou até pela Liga um dia olhar e porque temos regulamentos que em breve não é possível termos mais de 60% ou 60% do estádio descoberto. E nós qualquer dia nem aqui poderemos jogar a Primeira Liga. Mas mais do que isto, e repito, há um compromisso que ainda não foi cumprido, acredito que vai ser, e temos as nossas pessoas, temos os famalicenses e temos Famalicão que não se revêem num estádio destes. Porque de facto, Famalicão, mas principalmente a cidade de Famalicão, o conceito de Famalicão, merece mais. Estamos prestes a terminar a entrevista, Miguel Ribeiro. Eu também gostaria de falar de outra questão e também relativamente a infraestruturas. Eu recordo-me que quando foi apresentado o autocarro do Futebol Clube do Famalicão, eu instei-o relativamente a um centro de estágios. Havia esse rumor. O que eu questiono é se de facto se há alguma novidade relativamente a esse centro de estágio, se o Famalicão fez prospecção relativamente a terrenos e se é um projeto que pode ser considerado pela SAD a breve ou a curto prazo. É um projeto decisivo para nós, é um projeto que vai acontecer. A SAD do Famalicão precisa urgentemente de ter equipamentos de treino. Reparem, os sub-17, os sub-19 e os sub-23, como lhe disse, treinam na academia em relvado sintético. Os sub-23 não têm onde jogar. A equipa A treina num relvado contíguo a este que nem drenagem tem. E é óbvio que se queremos competir ao nível que pretendemos competir, as infraestruturas são fundamentais. Pretendemos ter o nosso centro de estágio, onde possamos dar qualidade de treino, onde possamos fazer os nossos jogadores, onde possamos ter a nossa fábrica, onde possamos ter uma equipa forte sub-17, uma equipa muito forte sub-19 e uma equipa ainda mais forte sub-23, para com essas três equipas prepararmos o nosso futuro. Paralelamente, que possamos ter a nossa equipa A treinar em condições condignas, em que possamos ter serviço de alimentação, que hoje, infelizmente, apesar de termos pequeno almoço, é numa pequena sala, que possamos ter todos os departamentos que criamos, porque hoje o Famalicão, dentro da sua empresa, tem várias unidades de negócio, se quisermos podemos chamar de departamentos: observação e análise, rendimento e performance, nutrição, departamento médico. Reparem que nós, no jantar final de época, segunda-feira, no MIT, éramos 71. Ou seja, a equipa A do Famalicão, entre jogadores, treinadores, staff, administração, tínhamos 71 pessoas. Um crescimento assinalável do ponto de vista de recursos humanos. Mas estas pessoas, para executar também um bom trabalho, precisam de boas infraestruturas. E nós, para criarmos a nossa fábrica, precisamos de um centro de estágio que permita uma equipa A muito mais apetrechada do ponto de vista de facilidades e também os sub-17, sub-19 e sub-23 em condições de treino ótimos para podermos verdadeiramente tirar rendimento da nossa academia. Porque o nosso futuro, e não tenho muitas dúvidas sobre o que vai acontecer, considerando que a centralização de direitos pode acontecer só em 2028, considerando que Portugal parece-me que está cada vez mais distante dos Big Five em termos de ligas, também acesso a essas mesmas receitas. Como país também não é um país que está a desenvolver-se o suficiente para poder ser gerador de sponsorização, de pessoas que consumam este produto. Acho que nós temos que virar-nos claramente para um processo made in. E esse processo made in é recrutar bem os nossos jogadores, melhorá-los com o tempo, usá-los na nossa equipa A, competir com os nossos jogadores, fazer algumas vendas, mas para isto temos claramente que ter uma fábrica. E hoje a nossa fábrica está no dia-a-dia montada em contentores. As equipas de escalões de academia de formação treinam em campos sintéticos, num equipamento que está arrendado. A equipa A treina num relvado aqui pequeno e, de facto, as condições são muito curtas e a única solução para isto é termos um centro de estágio capaz de resolver todos estes problemas.
Mas é um projeto que é 2, 3 anos? É um projeto que nós, durante a próxima época, vamos fechar a compra do terreno e imediatamente começaremos a sua construção. Depois é um processo que dividiremos esse em 2, 3 fases. Naturalmente, numa primeira fase essencial, a questão dos campos, a questão dos relevados e dos primeiros equipamentos de apoio, balneários, salas de águas, departamentos, refeições, e numa segunda fase com equipamentos também de dormida, um hotel para equipar e para a formação, e queremos um bocadinho na senda do que hoje vemos com os grandes, com o Porto, Benfica, Sporting, a cidade do futebol, o Braga, o Vitória de Guimarães. Hoje o Gil Vicente também vai crescer, teve mais um terreno que o município atribuiu ao Gil Vicente, onde eles vão poder fazer uns campos. Ou seja, o Moreirense também o está a fazer, o Rio Ave, ao lado do seu estádio, também tem uma academia. No fundo, é normal. É fazer crescer um clube também pelas suas infraestruturas. E dentro das suas infraestruturas, se me pergunta qual é a minha ambição daqui a 3 anos. A minha ambição daqui a 3 anos é ter um estádio novo, é ter um centro de estágio para a SAD do Famalicão, competirmos nas competições europeias. Estas são as minhas 3 ambições para os próximos 3 anos. E para concluir, qual é a sua ambição para a próxima época? Eu sei que esta acabou recentemente, mas quais são as suas ambições? O plantel vai ter muitas mexidas? Mais importante do que se vai mexer o A ou mexer o B, a minha ambição para a próxima época é muito clara. Fazermos uma equipa competitiva que nos permita os lugares de cima, voltarmos a ter um cuidado muito grande em cima do jogo e do jogador, ou seja, um cuidado muito grande no jogo, jogar bem, para isso permitir que os nossos jogadores cresçam em cima de um jogo. Por isso, numa primeira fase, lugares de cima. Numa segunda fase, quando digo fase, não estou a dar em nível de importância, estou só a numerar o que pretendemos. Jogo e jogador. Num terceiro ponto, também fundamental, mantermos a estabilidade financeira que hoje temos. E a estabilidade financeira que hoje temos representa muito, é uma obrigação muito clara, e hoje peço apenas que as nossas receitas sejam capazes de satisfazer as nossas despesas. Por isso, se financeiramente continuarmos estáveis, se cuidarmos do nosso jogo e dos nossos jogadores e atingirmos os lugares cimeiros da tabela, podemos falar os primeiros 8 e depois de estarmos nos primeiros 8 olhar se calhar para o primeiro terço, para os lugares europeus, é naturalmente o que nos hoje passa pela cabeça como uma ambição, passa-nos como objetivo. E isto é algo que temos feito, que vamos continuar a fazer, e essencialmente gostava de um quarto ponto, gostava que os nossos sócios, os nossos adeptos, que Famalicão estivesse numa perspectiva pura, honesta e comprometida, sempre com o Famalicão, sempre com a equipa. Se são estes os jogadores, são estes os jogadores. Se é este treinador, é este treinador. Porque nós confiamos no Famalicão. E nós confiamos no Famalicão porque a prova que o Famalicão nos deu nestes 4 anos últimos, vamos falar de 4 anos, mas se quiser até pode dizer 6, mas a prova que Famalicão nos deu nestes últimos tempos é que eles merecem a nossa confiança. E a nossa confiança passa por um apoio sem reservas, por um apoio apaixonado, porque é essencialmente o que nós precisamos e pedimos. Um apoio sem reservas e um apoio apaixonado. Porque, como sabem e bem, pedimos muito pouca coisa em troca. Pedimos muito pouca coisa em troca ao município, pedimos muito pouca coisa em troca às pessoas, pedimos muito pouca coisa em troca a Famalicão. Apenas este amor descomprometido e este amor da parte de todos para fazer crescer juntos o Famalicão. Porque é um orgulho muito grande e é muito importante para Famalicão e para o Famalicão que este Famalicão continue a crescer. É importante para nós todos e sei que todos queremos que assim o seja. Miguel Ribeiro, muito obrigado e em princípio devemos voltar a falar lá para finais de junho, quando a equipa se apresentar ao trabalho. Vamos a isso, a porta está sempre aberta. Muito obrigado.